Bom, então, sejam bem-vindas de novo, né? A prevalência feminina é grande aqui no Coffee Break. Sejam bem-vindas novamente para o nosso 26º encontro do ano de 2021. O Coffee Break regulatório segue semana, né? Semana passada eu não consegui apresentar de última hora, tive um imprevisto. Mas a gente segue no nosso objetivo da elevação do mercado nacional de dispositivos médicos, fundamentada em análise crítica, em fortalecimento dos nossos profissionais e na nossa melhoria contínua da nossa cultura de negócios. Esse é um ambiente em que a gente tenta, então, o máximo possível construir um espaço de risco zero, no qual as regras principais são baseadas no compartilhamento, na construção e também na diversão. E nesse espaço, então, a gente procura congregar profissionais que querem ajudar, que querem conectar, que enxergam, antes de tudo, o valor de cada um dos colegas. Então, a gente, né, tem os diferentes backgrounds aqui, as diferentes experiências, isso é sempre muito importante. Pessoas que não acreditam, né, em a gente tornar a área de assuntos regulatórios mais obscura do que ela precisa ser, torná-la mais mística do que ela precisa ser, e que estão dispostas a vencer a própria vaidade sempre, né? Já que a gente se expõe nesse momento, que a gente chega, coloca uma pauta aqui e vai conversando de forma aberta. O não saber tudo, né? Acho que é muito importante sempre nesse processo, e a gente vivenciar isso nesse espaço, eu acho que também é muito construtivo. E a gente procura sempre ir além, então eu estou sempre falando, né, quem não participa ainda do nosso grupo do Coffee Break regulatório, pode mandar um convite lá, pedir para participar. A gente vai levando as discussões para lá. Eu estou um pouco ausente, né, fazer umas 2, 3 semanas que eu não coloco as coisas lá, mas eu vou resgatar as informações e colocar. E a gente também sempre recomenda a participação nas comissões de estudo do CB26 da BNT. Inclusive o Heitor até falou, que queria ter que fazer uma correria lá no cartório e ele não ia conseguir estar com a gente hoje. Ele me mandou e-mail. E, por fim, a gente segue aqui com as apresentações. Eu sou o Bruno Oliveira, sou consultor de assuntos regulatórios na SQR Consulting. Ana Paula. Bom dia, sou Ana Paula, sou farmacêutica e sou consultora há 20 anos na área de produtos para saúde, cosméticos, saneantes. Estou aqui com o grupo para aprender e trocar experiências. Legal. Nancy? Eu sou Nancy Mesas, eu sou farmacêutica, eu trabalhei poucos anos na Johnson Johnson na área de produtos médicos e hoje tenho uma empresa de consultoria em assuntos regulatórios. E por fim a Tami. Oi, bom dia, vocês me escutam? Sim. Sim. Então, bom dia, desculpa que de manhã eu estava com um probleminha aqui no áudio, no microfone, mas eu sou a Tami, eu trabalho agora na Dentes Parcerona, eu estou na área de assuntos regulatórios há quase 10 anos, trabalho mais em medical devices, trabalhei já com diagnóstico e hoje a minha empresa é na área de produtos odontológicos. Já trabalhei Legal. com parte de healthcare também e life science. E é minha primeira vez aqui. Estou animada. Seja bem-vinda, Tami. Obrigada. É isso aí. Eu vou pedir desculpas da câmera, porque minha internet é péssima. Quando eu abro, começa a ficar tudo lerdo. Não, tudo bem. Vocês Fica não estão tranquilo. perdendo muita coisa, não. Então vamos lá. A gente geralmente começa aí pelas novidades da semana. Queria saber o que vocês viram. Eu tenho achado a Anvisa um pouco tranquila, assim, né? Um pouco quieta nas últimas semanas. Não sei se teve alguma coisa que vocês perceberam, alguma coisa que vocês gostariam de trazer aqui. Acho que o foco maior deles está sendo realmente com relação às vacinas, né, Bruno? Então, não sei o quanto isso afeta, né? Talvez o dia a dia da GGTPS, assim, mas não sei, deve afetar, né? Sei lá. Acho que não está na priorização ali eu não estou acompanhando a agenda regulatória. Então, assim, nem as reuniões da diretoria colegiada para ver como que está o andamento dessa área de produtos para a saúde, como que está a parte de
atualização da legislação, propostas de consulta pública, não tenho acompanhado nada ultimamente. Aham. Eu até acompanho por causa do serviço de inteligência, né? A gente analisa, as coisas vão passando por mim também, mas está bem tranquilo, assim, né? Não tem nada muito. A gente tem aberto as consultas públicas, né? Que estão em aberto já há algum tempo, mas fora isso, está bem tranquilo. Aí não sei se tem alguma outra coisa que vocês gostariam de falar, alguma novidade. A do UDI até essa semana, né? Sugestões. Do Acho que é UDI? setembro? Eu acho que é setembro, não é? Eu ia comentar disso. A gente está trabalhando bastante aqui na nossa empresa em cima da CP da UDI. E do atendimento da 431 de 2020. Não sei se vocês também são impactados por elas, mas como está aí nas retas finais, a gente também está trabalhando em cima dela. Ah, sim. Deixa... Essa daí dá trabalho pro pessoal, né? Quem tem muito Essa PX. daí estamos batalhando aqui. Mas acho que o DI está importante agora porque está chegando no prazo, né, da contribuição. Aham. Então, eu lembro que é no comecinho de setembro. Até abri aqui pra gente dar uma olhada. Eu tinha colocado, acho que, um lembrete para uma semana antes. Ah, é? É por isso que para mim está dando até 27 de agosto. Deixa eu dar uma olhada se eu não coloquei nada aqui também. E também o carregamento das instruções de uso pela 431 tem dado muito trabalho, o sistema não está funcionando legal. Não é nem a questão do sistema, sabe? A gente precisou, a gente está precisando adequar muita coisa, como não era obrigatório antes, e pelo menos na nossa empresa a gente trabalha com muito produto importado, né? Então, alguns pequenos pontos a gente, e por ser, né, mercado brasileiro, as fabricantes não faziam muitos ajustes de instruções de uso pensando em coisas específicas para a gente, e que agora a gente está tornando meio que obrigatório, né? Então, essas adequações que está assim, andando junto com o MDR, que o pessoal está ficando louco, está dando um pouquinho de trabalho para conseguir, né? E aí a gente está preocupado um pouco com prazo para conseguir para poder fazer um upload legal de um documento que está atendendo bem. Então, é mais nesse sentido que está dando trabalho. O upload em si na Anvisa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, eu achei bem simples, tá? De fazer essas que eu consegui já, não me deu trabalho nenhum, não, em relação a isso. Eu não sei, eu sei que tem algumas associações trabalhando, pedindo para que seja aumentado o prazo, né? Que haja uma extensão do prazo. Eu não sei se isso vai ser acatado pela Anvisa, porque parece que tem muitas empresas que nem tinham as instruções. Nossa. Então tá bem. A gente está trabalhando. Não estou falando que a nossa é perfeita, também tem muita coisa para fazer, mas eu sei que isso é um pleito de bastante de outras empresas, né? Essa extensão. Aham. Eu vi uma reportagem da Visa há alguns meses atrás, onde a quantidade de empresas que estavam já incluindo os folhetos no sistema era muito pequena. E a Visa já estava começando a falar em mandar memorandos, né? Vou mandar um Vizinho salve. amigável. Publicado na caixa. Um lembrete amigável, né? Porque existem impactos sérios ao não atendimento no prazo, né? O prazo é 1 de novembro, né? Isso, Ah, é. Eu ia falar que eu não lembrava se era 1 ou se era 30 de novembro, mas é ali. Acho que é 1. é 1 de novembro, que foi quando entrou em vigor ano passado, né?
2020, aí eles deram um ano. Aí acaba em 31 de outubro o prazo. Isso. Então, assim, não vou dizer que eu acompanho sempre, mas eu venho acompanhando. Eles têm, né, um gráficozinho lá do quanto que o pessoal está disponibilizando ou não, e está bem devagar. Eu vejo que tem umas postagens de um assessor, né? O Augusto, não lembro sobre o nome dele, que eu acho que ele é assessor da Gerência Geral Eu acho que eu sei da quem GG é. Reg. É, Esqueci o vira e sobrenome. mexe, ele faz um post no LinkedIn com esse gráfico, né? Falando quanto que já foi e tal. Faz um tempo que eu não vejo esses posts dele, mas a última vez que eu vi tava meio baixo mesmo, sabe? Tava tipo 20%, sei lá, 20 e poucos por cento. Tava mesmo. Cobertura vacinal. E Se não for colocado, o registro vai ficar suspenso até que seja regularizado, né? Se não me engano. não sei, eu preciso até abrir a RDC, porque faz tempo que eu não olho Na para ela. verdade, eu não lembro direito também os termos, mas eu não sei se eles deram abertura até para talvez suspender, não, cancelar mesmo o registro. Eu tenho que dar uma olhada. Vou A dar uma gente, olhada assim, aqui que eu fiquei com curioso certeza vai. agora. Eles vão, tem previsto, lá, acho que é o artigo 6º, parágrafo único, que se você não atender, ele vai suspender a comercialização e importação e o uso do produto até o carregamento das instruções. Uma coisa do tipo. Eu não lembro perfeitamente, não. Mas, separadinho é o impacto, né? Para qualquer empresa, imagino eu. Deixa eu abrir para ter certeza. Eu não sei vocês, assim, mas eu pegava muito cliente que tinha essa cultura do meu produto é classe 1, classe 2, a gente né, eu fazia a documentação, fazia o rótulo complementar, porque vinham as informações na embalagem, né, eu fazia o rótulo complementar em português, na verdade nem é rótulo, a gente chamava de etiqueta complementar, que pode ser fixada aqui, e fazia as instruções de uso. Mas a utilização, você observava depois, né, com o cliente, monitorava, eles não utilizam, sabe? É muito da cultura de cada empresa, assim, é muito estranho, porque você pontua para o cliente que tem a questão da fiscalização, das penalidades, e, meu produto é baixo risco. E daí, né? Mas, assim, é muito... É incrível, assim, você escutar esse tipo, por mais que você argumente tecnicamente, legalmente, né? Não é só técnico, é uma questão legal, e as pessoas vão empurrando com a barriga. Vai mesmo. Eu acho que boa parte, quer dizer, né, que sou eu para falar de outras empresas, mas acho que boa parte é um pouco disso, de não ter mesmo, de estar muito defasado. No nosso caso, a nossa dificuldade mesmo era um atendimento completo para que as fábricas de fora, né, adequassem perfeitamente o que a gente precisa, porque convenhamos que a IN4 ela é bem confusa, né? A gente estava trabalhando em cima dela, em alguns pleitos, para que ela fosse um pouquinho melhor. O texto dela, eu honestamente não acho ele muito bom. Então, para a gente atender ela, é um pouco, minha opinião, né? Um pouco complicado. Então, para a gente mesmo era complicado, imagina repassar isso para a fábrica, e o nosso mercado, embora a Latam seja o mais importante, mundialmente, ele fica um pouco atrás, né? Então, era bem difícil trabalhar alguns pontos. Mas a gente sempre procurava a gente sempre está alinhado, né? Se o produto, dentro do seu risco, ele baixo ou não, ele necessita de uma instrução, você tem que ter, né? E você sempre vai precisar desse mapeamento, né? De qualquer forma, eu também, né, sinto isso. Acho que muitas pessoas da nossa área sentem, né? Principalmente quando você lida... É que eu já senti mais, né? Hoje em dia eu sinto menos, porque hoje eu lido menos, né? Com importadores e distribuidores, mas assim, você sempre vai ter esse aperto, né? Principalmente
importador e distribuidor que está na Europa, e aí está correndo atrás do MDR, né, de acertar as coisas para o MDR, algumas coisas vão descolar, dependendo do seu peso para aquele fabricante, né, que está lá fora, vai ter, né, mais ou menos atenção para a instrução de uso do produto X que vai lá para a empresa, né, tal no Brasil. Isso você vai estar sempre exposto a esse feeling, né, que acaba nascendo do comportamento do mercado mesmo. E até acho que é a mesma coisa que alimenta o que a Ana Paula estava falando, né? Tô tentando fazer a conexão aqui do negócio, mas é essa coisa né, a gente com certeza já ouviu isso, né? Assim, qual que é o mínimo que eu tenho que ter para O tipo, famoso must mercado, have. entendeu? É. Oi? É o famoso must have should have que a gente fala. Que, É, eu vou ter só o que eu preciso mesmo. O pessoal fica muito em cima disso, né? É a lei do menor é, esforço, né? o problema é que assim, né, quando a gente olha para esse limiar, né, entre o mínimo e o não mínimo ali, essa linha ela sempre tem alguns pontos não é discordância, né, mas você vai ter pontos de falta de entendimento a respeito de uma leitura objetiva. Então, se você tem um documento que ele não é muito fácil, né, a Tami estava falando da IN04, e eu acho que a gente pode trazer inúmeros exemplos, né, principalmente RDCs mais antigas, instruções normativas mais antigas, é muito comum você ter um desafio para fazer uma leitura objetiva daquilo e coloca 2, 3 pessoas diferentes discutindo o mesmo ponto, e não é difícil você sair com uma coisa que tem pouco a ver com o que está realmente escrito no documento que todo mundo leu, né? E aí, eu estava até vendo umas coisas sobre isso, uns vídeos do TED Talks esses dias, né? Mas essa coisa assim, né, do estabelecimento de uma conversa saudável e tudo. E eu acho que passa um pouco por isso, né? Porque aí você tem o entendimento fica afetado, e aí se esse entendimento fica afetado, você às vezes vai achar que você nem precisa de uma instrução de uso, né? Você vai colocar, sei lá, talvez um folhetinho, uma coisa menor, aquilo lá é realmente uma instrução de uso, e é muito comum as pessoas também fugirem, né, de encontrar e entender as definições. E aí, então, fica uma festa, né? É uma bola de neve, né? Você acaba passando, às vezes, longe, né, desse requisito, mas também não percebe isso facilmente. Então, você tem que... É aí que entra a gente, né? O pessoal chato do regulatório, com as burocracias e tal. Burocracia, né? Então, temos que ficar atentos mesmo. Eu olhei aqui, ó, eu acho que é isso daqui que você estava falando, Ana, do parágrafo único aqui, Quem né, seria da observância. tá, mas esse aqui do parágrafo do artigo 6º é quando não é em conformidade, né, É, com a legislação. Mas é isso mesmo. Está ali, ó, na hipótese da inobservância à legislação vigente. é. Ou seja, aí a Anvisa poderá suspender a comercialização, importação e uso do produto até o carregamento da instrução de uso. Perfeito. Inclusive, a 6437 era uma lei que é sempre legal, a gente, né, vocês estavam falando sobre essas dificuldades, às vezes, mesmo explicando, né, e tal, é uma lei que é legal você puxar uns trechos dela e sempre deixar claro quando vai conversar, né, dependendo do nível de resistência do pessoal, ela tem né, ela traz as penalidades, você consegue explicar melhor, né, algumas consequências das coisas. O que eu observo com os clientes que, numa parte de equipamentos eletromédicos, os clientes são mais cuidadosos, eles seguem mais a questão da atualização do manual, quando ocorre a atualização do fabricante, atualizar a versão, enfim, porque tem a parte da certificação, né? Então, esse cuidado, você observa que tem esse cuidado. Até porque a gente acaba recebendo a notificação de alterações do próprio fabricante, né? Ele comunica ali e pede aquela análise de impacto regulatório na Anvisa, né? Então, tem um formulário para a gente avaliar o impacto regulatório. Agora, produtos
os consumíveis que a gente chama, assim, classe 1 e 2, às vezes altera de uso, e ainda não tem essa cultura de conversar, né, de ter essa comunicação com o fabricante. Estou falando mais dos importados que eu acompanho. Estabelecer gestão de documentos, né, para essas coisas, Exatamente, sempre a gente que é consultor encontra esses desafios mesmo, né, vira e mexe. exatamente. E eu também já peguei aqui, deixei aberto a consulta pública a 1051 lá do UDI até 6/9. Ai, Aí, essa é né, outra. tem que ficar atento, cara. Eu também não consegui participar ainda. Eu preciso. Até reanotei aqui, porque, sabe, quando você anota e aí passa, fica em algum outro lugar da agenda, você fala, legal. Até reanotei, porque eu quero participar, assim. Agora eu tô É. vendo bastante coisa de UDI, então. Aí eu acho que vai ser importante para uma normalização com outros mercados, né? O pessoal da Europa, Estados Unidos, o mercado mais já tem, né? Um ODI. Então, Sim. eu participei só de um webinar da Anvisa, e aí o que eu tô em cima, assim, né? Sempre olhando essa questão de conversar com o que já existe, né? Não adianta a gente querer implementar um ODI para que esteja harmonizado, mas o nosso ter requisitos extras que ninguém vai atender, né? Então, eu acho que essa seria a maior preocupação, para que a Então, Anvisa não queira inventar a roda. eu até, eu até vou passar para vocês aqui no chat. O Marcelo me passou um documento da TGA de. Eu não li no detalhe, mas eu preciso. Eu achei legal. Agora a gente estava falando de outros países e tal, né? Parece que a Austrália também está se movimentando nesse sentido. Uhum. Depois eu já passo aqui no chat, peraí. Sempre, né? Sempre legal a gente ficar por dentro das novidades aí. Deixa eu ver. Faz uns dias já, né? Cara, como passa, né, cara? Já estamos terminando agosto. Então. Achei aqui. Parece que é um webinar dos caras. Peraí. É uma apresentação. É recente, 20 de julho. Do webinar Mas da Anvisa, né? não, é uma apresentação de um webinar de considerações a respeito do UDI australiano. Ah, tá, legal. Tipo, é um documento bem legalzinho aqui. Eu já aproveito e passo no chat para vocês. Legal. Para quem tá, né, quebrando cabeça, né, acho que é o caso de muita gente no mercado no momento. À medida que, né, avança também avançam as novidades, né, a respeito da MED, né, da implementação dela. É uma coisa que vai pegar todo mundo, né? Então não tem para onde ir mesmo, tem que ir entendendo. Uhum. Mas e aí, alguém gostaria de propor alguma pauta? Não sei se vocês trouxeram alguma dúvida, alguma dor no coração, como a gente fala às vezes. Deixa eu anotar aqui. Desculpa, como é a minha primeira vez, não sabia que tinha que trazer alguma coisa. Tá lá no e-mail, viu, tá? Eu peço desculpa. Não, acha, é Não, muito... mas eu mereço a bronca, não vi não. Não, tô brincando. É que eu sempre coloco no próprio e-mail, né, falo assim, ó, lembro que, né, a gente faz a pauta na hora, então é realmente um espaço para o pessoal, né, trazer as dúvidas e a gente tentar solucionar essas dúvidas, né, discutir elas da melhor forma possível. Legal. Então a gente sempre convida, né, falar, você tá com, né, alguma coisa diferente, que você, né, tá tendo alguma dificuldade, a gente sempre deixa o espaço aberto para isso mesmo. Minha curiosidade é sempre como estão os prazos, Bruno. Vocês têm acompanhado os prazos de análise da Anvisa? Para equipamentos, para... Acho que, olha,
Eu não tenho sentido nenhuma, na verdade, eu tenho achado que tá bom, assim, né? Classe 3 e 4, pelo menos as últimas coisas, né, que eu acompanhei, tá ali na faixa de 40, 45, 60 dias, né, para uma primeira resposta. Eles estão com tempos bons, assim, as exigências estão sendo respondidas, né, quer dizer, a gente responde as exigências, né, mas geralmente, né, que vem uma exigência, você responde e tal, geralmente isso aí demora depois tem demorado uns 30, 40 dias depois, né, que a gente responde para sair, né, o que aconteceu, se vai dar outra exigência, se vai... Porque às vezes eles são legal, assim, né, o pessoal da Anvisa, eles dão aquela... se eles percebem que você tá ali e tal, eles, né, abrem uma segunda exigência, né, exigência da exigência. Mas é por aí, geralmente, primeira resposta uns 45 a 60, pelo menos é o que eu tenho experienciado, assim, né, e segunda resposta por volta de 30, 40 dias, mais ou menos. Mas isso assim, né, eu diria que eu diria que tem um mix bom aí de materiais e equipamentos, né? A IVD é uma coisa que a gente tem menos contato, assim, né, na SQR, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, né, que tem o murinho e o murão, né? O murão é o da IVD, que é o murão, sei lá, ele passa um pouco mais longe, né, da realidade dos medical devices, né? Tem um ecossistema próprio também. Mas para equipamentos e materiais, acho que pelo menos é o que eu tenho sentido também por aí, assim, diria que está, né, bem dentro do que eles se propõem. Mas por que você está Pode sofrendo aí? não, isso sempre foi uma coisa tão discutida, a gente ouve tão pouco falar hoje, né? Se está tendo demora ou não. Mesmo certificação de boas práticas, também não está tendo muito agendamento, né? O que está acontecendo é que está usando relatórios também, né? Eles estão usando bastante, né, os relatórios de organismos terceiros, porque tem as regrinhas lá da 183, né? Pode ser um organismo terceiro reconhecido por um país membro do MDSAP, pode ser um, um processo MDSAP mesmo. Então, eles têm aproveitado bastante, né, documentações de relatórios já emitidos, né? E aí, aquele negócio que eu acho que eu até comentei em alguma semana anterior aí, né, que às vezes o pessoal da Anvisa já manda na exigência, né, fala, ó, queria ver o relatório tal, né, por causa dos acordos, né, eu não lembro, tem um nome bonito para isso, né, mas os acordos de troca de informação entre os órgãos e tal. Então, às vezes eles já até identificam o relatório que eles querem que você mande e já colocam ali na exigência. Cara, isso daí é um negócio que eu acho que melhorou bastante, assim, né, ficou bem mais prático, assim, né, Dinâmico, né? mais dinâmico, né, o processo, assim. E aí permite que eles gastem realmente energia no que pesa mais, né? E aí, só para também não ficar uma coisa totalmente away, né, para quem estiver assistindo aqui depois, o link que eu passei da TGA é esse aqui, né, e é uma apresentação de um webinar com algumas considerações da TGA a respeito do UGI, né, para a Austrália, tá? Depois acho que eu, sei lá, deixo nos comentários do vídeo. Uma coisa que eu não tenho feito, inclusive, deixar algumas coisas nos comentários de links, assim. Bacana. E o que mais, cara? A Ana Paula estava falando o negócio que o pessoal de equipamentos geralmente tem um pouco mais de traquejo, né, com essa gestão de documentos e tal. E também é uma coisa que quando eu comecei a mexer com equipamentos, eu fiquei meio chocado, assim, uma maturidade um pouco maior mesmo, é que nem ela falou, né? Eu acho que a questão da certificação compulsória acaba obrigando o pessoal também a olhar com mais cuidado a respeito disso, né? Você acaba sendo cobrado até em loco, né? Na hora que o OCP vai lá na empresa e começa, né? E faz as exigências, né? Os pedidos durante as auditorias, antes de você ter que mandar aquilo, né? Para a Anvisa, já disciplina um pouco, né? Esse processo. E cria mais consciência. Acho até que as normas IEC ajudam bastante nesse sentido, porque elas são bem assim, né?
quadradinhas, assim, bem amarradinhas e tal. Acho, né, nesse sentido, realmente é mais interessante mesmo. Crie mais maturidade. É cultura, né? A cultura de realmente fazer a gestão da documentação, controlar a revisão, enfim, e comunicar, né, todos os países aí que estão. Essa parte é importante. Exatamente. É o Avisa o cenário ideal, amiguinho, né? né? E até eu queria aproveitar, sabe que eu tenho uma dúvida, eu estou fazendo um orçamento para um cliente de certificação, Uhum. de conformidade, e aí, assim, eu tenho muita dificuldade, porque cada certificadora manda um escopo. Caraca, nunca batem não são sempre, lógico, tem as normas básicas que já conhece, mas sempre tem uma norma ou outra que você fala, uma pede, outra não pede, e aí eu sou farmacêutica e aí não é assim, cara, a minha especialidade. Então, eu não Uhum. sei se alguém da consultoria, na discussão técnica da norma, sabe? Tipo, Uhum. entra no escopo ali, a DNV, a NCC manda um escopo e você fica bem perdida. Qual certificação você está falando, Ana? Certificação em MET, quando vem o escopo das De normas. Uhum. Mas, eletromédico sob Ela vigilância. é exatamente, exatamente. mas é isso o que eu observo disso, até atropelei, desculpa. O que eu observo disso é que tem mesmo essa variável, acho que cabe um pouco uma discussão com cada OCP. Uhum. Eu já tive que discutir normas e que eu tinha certeza que não era aplicável. Então, às vezes cabe de fato, eles fazem às vezes um checklist, né, do que eles acham que o seu equipamento entra, e aí já pedem tudo, por via das dúvidas. É, Então, às vezes, cabe de fato uma discussão com as ACP sobre quais são ou não, até porque esses testes lá fora são caros, né? Então, ficar fazendo à toa não é também, não é a melhor opção. Então, eu observo que realmente tem muita variável, principalmente agora que entrou essa nova portaria, né? Que deu um pouquinho mais de liberdade para eles. Eu acho que ficar bem atento mesmo. Geralmente, do que eu observo, não vou dizer que é regra, mas o pessoal lá de fora atende bem as, as normas, então, se não está ali no pleito do equipamento, vale dar uma olhadinha se de fato a CP está pedindo corretamente, sabe? Entendi. assim, se a gente pegar, né, se a gente pegar a portaria 200, né, e a 384, e a alteração, né, teve uma alteração da 384, mas eu não lembro agora de cabeça, você vai perceber que nem a Tami falou, você tem um aumento de manobrabilidade, né, para os OCPs, e eu acho que isso é bom, né, eu pelo menos achei um movimento interessante, você aumentar um pouco essa, sei lá, é difícil falar, sei lá, uma capacidade de ser discricionário, né, assim, a respeito do que você vai pedir. Eu acho que, assim, se você não é formado ou formada, né, em eletrocoisas, entendeu? Né, e que é uma coisa que também me afeta, porque, né, eu já vivi esse tipo de coisa, quando eu fui para eletromédicos e tudo, cara, eu sempre, assim, de cara eu já estabeleci uma ponte dupla, sabe? Com qualquer OCP que eu fosse conversar. Acho que uma consideração que dá para fazer nesse sentido é essa, é você ter do seu lado. E aí tudo bem, né? Talvez a gente esteja falando de um P&D fora do país, né? E aí é uma coisa que eu sempre pergunto, inclusive desde o começo, eu falo assim, cara, né, assim, falando, por exemplo, com um importador, com um distribuidor aqui, quanto de acesso a gente tem com esse P&D lá fora, porque é muito comum, né, nessas relações comerciais, você ter o fabricante falando assim, não, a gente tem o time da NASA aqui no P&D, né, e aí do outro lado, né, o importador distribuidor falando, não, porque a minha rede de distribuição é a da Amazon, entendeu? Para que, né, as coisas, sei lá, o pessoal feche negócio e tudo mais. Então, e às vezes o negócio fecha e aí entra a equipe do regulatórios, né?
ou, né, pode ser um consultor, pode ser, né, interno ou externo, mas entra a equipe do regulatórios e você precisa absorver essa informação e trabalhar essa informação, e você vai, assim, suar sangue para conseguir, né, porque muitas vezes você tem aí um nível muito restrito de acesso a esse P&D. Então, Sim, isso é até uma coisa que, cara, eu falo para todo distribuidor, todo importador, se você é distribuidor, importador, está ouvindo, ouça isso, né? Garanta um bom acesso para a equipe de P&D, né? A equipe de P&D do fabricante, porque depois sofre muito com esse negócio, né? E aí tentar fazer essa... É que quando envolve um fabricante fora, às vezes é realmente mais difícil, né? Mas tentar fazer essa ponte dupla, né? Você... tentar praticar isso, né? De ter do lado do ACP, você pede alguém da equipe que acompanha, né? Porque sempre tem alguém, né? Que é meio que o, o account manager, né? Daquela situação, né? O gerente de contas, e você pede a participação de alguém da engenharia para discutir com você e com alguém que responda pelo P&D, engenharia do produto. Porque geralmente numa conversa desse tipo, inclusive antes de pedir o orçamento, você consegue definir com um balanço, acho que melhor de forças, esse esse plano de ensaios, né? Porque é isso, né? O cara te entrega lá um plano de ensaios, né? Você pegar o termo lá da portaria é esse, mas no fim das contas, por mais que aquilo, o que está expresso ali seja um plano de ensaios, na verdade a gente está falando, como você falou muito bem, né, Ana? É um escopo, é um escopo do trabalho. Então, assim, eu até acho que eu já disse isso, assim, também, né, quando a gente está falando de OCP, deixa eu fechar essa tela aqui. Quando a gente está falando de OCP, de Notified Body, cara, eu nem sei em que curso eu vi isso, mas alguém disse isso para mim num curso, sabe? O que esses caras estão pensando é isso, né? Existe um custo em abraçar o risco junto com você, né? uhum, Então, quando a gente senta junto com uma ponte dupla desse tipo, eu acho que dá, né? A gente tem muito mais ferramental para construir um consenso que equilibre o que o fabricante consegue e enxerga realmente que o produto faz, que entra naquelas questões de domínio tecnológico que o Heitor bateu há umas 2 semanas aí passadas com a gente, né? Entra nessa questão na questão de um entendimento, inclusive acho que até do design, né, do uso pretendido ou utilização destinada, depende de que lado do murinho você tá, né? Mas assim, a gente entra nesse entendimento, numa expressão correta dessa utilização destinada ou desse uso pretendido para o cara do OCP que está ouvindo, né, para a pessoa que está ouvindo do lado do OCP. Então, assim, se isso não está, isso nunca vai estar, tipo, nossa, plenamente, perfeitamente comunicado, mas assim, o quão melhor você consegue comunicar, eu acho que diminui, sabe, essa assimetria de leitura que vai vir dos OCPs. E aí, porque eu sei o que você está falando, você fica em mãos com 3, 4 orçamentos e você está tentando comparar banana com melancia. Na verdade, assim, né, o tempo ensina, né? Antigamente o cliente queria números e você meio que na correria fazia orçamento, mas hoje a gente Uhum. eu já faço uma análise técnica, então realmente eu coloco ali o escopo, as normas, né? E ligo realmente, converso, troco uma ideia, porque não é o preço que determina, né? Não é só o valor, mas também se o fornecedor lá fora estará de acordo com o que está estabelecido aqui no relatório de ensaio, no escopo, desculpa, dos É, testes que eles vão solicitar. E é um pouquinho complicado, assim, que lógico, cada laboratório vai defender o seu, cada laboratório não, cada certificadora vai defender o seu ponto de vista técnico, né, ali, né, em argumentar a necessidade daquele ensaio ou daquela norma, mas a gente ainda dá essa diferença, essa diferença quando você pede orçamentos, né, que daí vem ali é, o escopo, né, quais as normas que são solicitadas para É, atendimento. é que, na verdade, hoje numa consultoria você não faz apenas uma reunião de documentos para entregar para uma regularização de um produto, de um equipamento. Exige do consultor uma análise crítica da documentação.
exige conhecimento. Você, de repente, recebe documentos que não dizem nada, ou que às vezes até tem resultados insatisfatórios, né? Mas é um relatório que foi feito, é uma análise que foi feita, só que as pessoas pensam que é só pegar, juntar esses documentos, montar um processo e submeter, né? E, na verdade, a consultoria ela é muito mais do que isso, né? Porque você, inclusive, é o momento de você verificar se os documentos realmente estão conformes com o que vai ser exigido, né? E até mesmo quando você fala quais são as normas a serem atendidas, qual que é o protocolo que vai ser seguido, está diretamente relacionado, como o Bruno falou, ao domínio tecnológico daquilo que você está querendo regularizar. Se você não conhecer, se você não tiver domínio tecnológico, você não consegue nem argumentar com o OCP. Se a proposta dele é válida ou não, se aquele ensaio adicional é necessário ou não. Acho que tudo começa na base. Tanto o consultor, quanto aquele que vai importar, quanto o fabricante, tem que ter um domínio perfeito de todo o equipamento. Sem isso, fica difícil. Dá para buscar esse apoio, como o Bruno comentou, né? No fabricante, no P&D, né? Fazer essa ponte para que o responsável consiga discutir tecnicamente com o OCP aqui, porque a gente também faz essas reuniões, né? Que é extremamente importante, assim, né? Antes de iniciar o projeto, para evitar que no meio do caminho, não. Essa norma não se aplica, o OCP bate na tecla que sim e o projeto fica parado, né? Então, assim, aí gera uma satisfação enorme. Tipo, fica então, todo mundo triste, né? Fica todo mundo chateado. Triste não, fica... Não resolve nada. Né? Exatamente, extremamente aborrecido, porque não teve uma conversa pré-certificação. Legal, entendi, sim. Assim, eu acho que é o que eu sempre tentei fazer, desde que eu entrei em equipamentos, porque é isso, a gente senta na primeira reunião, quem não é formado em eletrocoisas, não é formado em eletrocoisas, cara, entendeu? Eu falo assim, né, eu acho que tem que ser na brincadeira, porque é isso, entendeu? Você não é formado em eletrocoisas, cara, é muito complicado, né? E aí, ou você tem do seu lado alguém do P&D, entendeu? Com essa formação de eletrocoisas, ou não tem. E aí é um saco. Então, o que eu sempre advogo é isso, sabe? Essa ponte de OCP. O Notified Body, se a gente estiver falando de eletrocoisas, também é importante. Mas o OCP, né, que é no contexto desses produtos, né, aqui no Brasil, não tem jeito, você tem que trazer aquele especialista do P&D, um coordenador, sei lá, alguém que vai estar com você, entendeu? E que a hora que o cara quiser discutir, sei lá, algum aspecto muito específico da emissão XYZ, principalmente da norma de MC, por exemplo, da 60601, 12, cara, é grego total, né? Assim, você acostuma com alguns termos e entende alguns requisitos, mas é o que inclusive a gente vive falando isso na SQR. Se você não tem a formação, cara, é loucura total, entendeu? Então, tem que levar alguém do P&D junto, né? Inclusive até uma das... até agora a gente está falando, né, desses momentos aí de negociar, de sentar para, né, que é uma vivência de consultoria ali, né? Cara, essa pergunta sobre o P&D, ela sempre traz um impacto, assim, na reunião, sabe? E é sempre curioso. Dá pra gente medir muita coisa, assim, dessa coisa de você falar, não, mas de quem é o P&D? De quem é a responsabilidade pelo P&D? Onde está o P&D, sabe? Quanto eu tenho de acesso ao P&D? Isso aí geralmente é um divisor de águas, assim, sabe? No nível de consciência. Porque às vezes o pessoal... Não, dependendo das negociações envolvidas, quando é muito nó em pingo d'água, você tem 2, 3 stakeholders envolvidos, né? E a galera, tipo, cada um entrou com um negócio, e aí ninguém sabe direito as responsabilidades, né? Eu sempre brinco, né, que quanto mais nó você dá nas responsabilidades e autoridades, que é uma coisa que geralmente o pessoal não presta muita atenção, mais difícil fica resolver absolutamente qualquer coisa, né? E aí você entra com essa questão do P&D, ela é sempre muito importante, né? De quem é a responsabilidade sobre esse desenvolvimento, com quem que ele vai ficar, de onde que ele veio, entendeu?
Porque dependendo da quantidade de partes interessadas, isso fica louco, assim, uma doideira bem rápido, né? E, e principalmente nesses casos, que muitas vezes está falando de gente que está fora do país, é muito fácil você acabar como consultor tendo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o volume de trabalho que você colocou, né, que você projetou inicialmente, né, para um projeto novo. É até por isso que a gente criou os nossos gap analysis como um produto no contexto da SQR, porque muitas vezes você vai pisar no negócio, tem um cara que trabalhou comigo que ele usava essa expressão, né? Abraço, André, virou professor no IFISP agora. Ele fala, é um negócio que eu sempre levei, vira saco de caranguejo, entendeu? É horrível, você, né? Como é que você puxa um caranguejo do saco? De jeito nenhum, né? Um só, né? Então, eu acho que é uma expressão que define bem, né? A gente, óbvio que tem gaps que você consegue fazer meio rápido pela experiência, pela vivência, mas a gente decidiu transformar o Gap Analysis num produto assim, ó, vapt-vupt, sabe? Manda a gente ver, não sei o que, nananã, faz um relatório, entrega, inclusive com um plano de ação. Se quiser ir fazer com uma outra empresa, não tem problema, você tem um plano de ação em mãos. Mas porque senão você fica louco. E já aproveita para, né, ter o feeling, né, de como é trabalhar com esse cliente. Porque às vezes o santo não bate, né? Isso é uma coisa do mundo dos negócios, né? Agora que eu tô, né, saí do mundo super técnico, assim, tenho vivido um pouco mais essa coisa de conversar com as pessoas. Eu acho que esse é o grande chamado, né? Ou a gente trabalha com quem a gente cria realmente essa sinergia, ou fica bem difícil mesmo, né? Isso é o Então, diagnóstico, né, Bruno? Você vai isso, analisar né? o diagnóstico. E se você não souber onde estão as lacunas da empresa, não adianta você falar, eu faço essa submissão, são 3 dias. Aí, de repente, você precisa É, de análises que só para resolver uma pendência dentro do sistema de qualidade da empresa leva um mês. Você fez um orçamento exatamente, para 3 dias. Eu exatamente. tinha, a gente fazia, numa empresa que eu trabalhei, nós tínhamos estudo de viabilidade, era na nossa metodologia, né? Então, o Uhum. cliente tinha um Legal. projeto e nós fazíamos um estudo de viabilidade regulatória e financeira, que daí ele tinha departamento de importação, enfim, fazia essa parte. Mas era muito difícil o cliente. É aquela coisa, Pagar por isso. pagar por isso. E por mais que você faça, não, é a primeira etapa, porque se não der, se o fornecedor lá fora não estiver adequado, ou não tiver interesse em se adequar às normas do Brasil, você vai investir dinheiro e tempo num projeto e não terá o resultado desejado. Então, o planejamento, né? A gente vê que as empresas ainda não têm essa cultura do planejamento, da estratégia, da gestão de risco, que é uma coisa que a gente colocar qual que é o risco? Existem vários É, riscos, né? Simplesmente, lá é maravilhoso, tem registro em vários países, mas para o é, Brasil, qual que é a análise de né, atender os requisitos, a viabilidade de colocar no mercado brasileiro e atender as normas do Brasil? Então, a gente isso. sempre sugeria, porém, Não, é difícil. é bem difícil a E gente você aumenta conseguir. muito o grau de assertividade quando você faz o gap analysis, quando você faz o diagnóstico, você aumenta o grau de assertividade, a chance de uma aprovação aumenta muito. Sim, você consegue prever alguns Ou de você pontos não que gastar podem. dinheiro. É, é, Do cara não pôr dinheiro numa coisa que, sei lá, tá muito difícil, não faz sentido, né? tempo, expectativas, né? Exatamente. Mas é esse negócio, né? Assim, até uma coisa que a gente falou umas semanas atrás sobre qualificação de fornecedores, né? E é muito interessante, porque eu tenho estudado, né, cara? Não dá para estudar tudo. Mas, assim, eu tenho dado uma lida em alguns materiais, algumas coisas, assim, voltados para essa parte de qualificação de clientes, né? E eu tenho impressão, tá, gente? Que isso faz parte de indústrias maiores, né? De indústrias maiores, mais, assim, desenvolvidas e que tenham, talvez, aí, um nível consideravelmente maior de maturidade. Mas eu tava vendo um podcast, né, em que cara, como é o nome do podcast? É muito bom.
para quem atua, principalmente quem é consultor, né? Chama Pode Crer, lembrei, tá? É pode com D mudo e crer mesmo, né? De pode crer, né? E são dois rapazes que eles atuam com essa área de marketing, né? E um deles comenta num dos episódios em que eu assisti, que eu ouvi, ele fala assim, né, que com alguma frequência as áreas de comunicação e marketing das empresas, elas são responsabilizadas por trazerem clientes pouco qualificados para os produtos da empresa, né? No sentido de, cara, você vai ser penalizado se você trouxer o cliente errado, né? Nossa, eu achei que você E tivesse falado errado, eu achei que você tivesse se equivocado e falado qualificação de clientes quando deveria ser de fornecedor. Você está falando qualificação de clientes mesmo. isso, exatamente, porque eu estou invertendo, né? Na verdade, uma vez, sei lá, em algum treinamento, eu ouvi alguém falando isso, né? Que o seu cliente, ele é seu fornecedor de receita. E, cara, essa interpretação é interessante demais, né? No sentido de que como que a gente qualifica o fornecedor de receita da empresa, né? Quanto de dor de cabeça o fornecedor de receita pode trazer e em que ponto, né, isso perde o balanço, né? Como o pessoal agora está falando do benefício-risco, né? Onde que muda o balanço, né, do benefício-risco no pós-mercado, né, com esse cliente. Na verdade, é por isso que eu estava falando dessa questão, sabe, de sinergia, de repente, né, foi nesse sentido até que a SKR criou e antes de mim, né, eles já estavam fazendo isso, né, o Gap Analysis como um produto, né, porque, tipo, sei lá, você cobra lá bem menos do que você cobraria num projeto, mas pelo menos você ganha alguma coisa nesse processo de, né, entender o que está acontecendo, porque é muito comum, né, você só ir descobrindo ao longo do projeto que você já fechou. E aí, nesse podcast, eles falam um pouco sobre isso, né, sobre você achar o cliente certo, né, que público, né, o público-alvo é tudo, né, você achar o cliente certo para o que você oferece, para a sua filosofia de trabalho, para a missão da sua empresa, né, e que a gente, eu acho que tem essa batalha, né, de você tentar entender qual é o cliente que faz muito sentido. E aí, né, o que a Ana Paula está falando, e que eu também sei que é uma batalha, você convenceu, né, os distribuidores e importadores disso, mas é assim, qual é o partner, né, que ele vai achar lá fora que faz sentido para ele, né, que, que vai realmente, que vai ter essa sinergia e que quando chegar a hora de atender os requisitos da Anvisa, o cara vai falar, mas isso aí tá tranquilo, eu passei no Japão, mas, entendeu? E aí? Né? Isso não quer dizer nada, né? Então, muitas vezes existe essa... E eu já vi isso muito acontecer com a Europa, né? Principalmente, sabe? O cara fala, não, mas esse produto aqui tem registro na Alemanha, tem registro, sei lá, na Bélgica, né? E aí você fala, tá, mas a Anvisa é forte, por incrível que pareça, né? Assim, estamos falando de Brasil e a Anvisa é forte, entendeu? É uma agência forte e que, tipo, ela Achei, tem o... Oi? achei o pode crer. Então, é super legal. Eu esqueci o nome dos rapazes agora, eles são muito bons, assim, é gostoso de ouvir, sabe? Eu acho que conversa bastante com quem tá tentando aprender, né? Que é uma coisa que eu tô fazendo nos últimos anos, tentando aprender a fazer negócios, né? De uma forma legal, assim, tipo, né? De fechar negócio e conhecer cliente e expandir aos poucos, né? Uma marca, uma visão de trabalho. Mas é isso, sabe? E aí, o que a gente está falando que a Ana trouxe aí é muito isso. É você convencer o seu cliente a qualificar o cliente dele, né? E cara, é uma longa caminhada, né? Com certeza. Mas, cara, eu acho também que é o que faz sentido, né? Você falar assim, amiguinho, vamos tentar não gastar uma tonelada de dinheiro num projeto que é evidente que vai dar errado, porque os caras lá, sei lá, muitas vezes a empresa lá fora ela nem quer atender, assim, tipo, você fala com o P&D e vem mensagem trocada, né? O diretor de novos negócios da empresa lá fora fala, não, massa, estamos super interessados, né? Aí ele vira pro gerente do P&D e fala assim, gerente do P&D, solta os documentos, não sei o que e tal. E o gerente do P&D, ele fala, nem sei, vou ver, entendeu? Então tem tudo isso, né? Qual que é o nível de acesso que a gente tem para essas pessoas nessas pontes, que aí começam a ficar duplas, triplas, quádruplas, né? E senão você fica perdido num mar né, de sinal trocado, que é isso, né? Você só fica estressando, né, e E aumentando a você carga de vende, trabalho. Né? Ou você expõe uma área que não está com todas as informações que deveria estar, né? Exatamente, exatamente.
Então, é isso. E a gente dimensiona uma carga horária de trabalho, para você ver. Sim. É um projeto para fazer em 32 horas, você leva 1.000 horas. Exatamente. Você leva Infelizmente. 800 horas e, tipo, 200 são no seu final de semana, assim, sabe? Exatamente. Madrugada fazendo Ásia, conference Exatamente. call. Né? Já Tipo, não, passei mas por isso. todo mundo jurou que a avaliação biológica estava pronta. Ah, tá. Entendeu? É Super, isso né? mesmo. Então é isso, né? Sei, É, vou entrar nesse podcast aqui. pô, é legal, cara, é interessante, é muito interessante. E eu acho que o nosso trabalho tem muito a ver com isso, assim, sabe? Eu digo, né, nós que estamos interessados, né, em elevar os mercados, sabe, em construir um mercado mais saudável e, tipo, né, com as pessoas sabendo o que estão fazendo e construindo pontos que fazem sentido, né, elevando coisas melhores para, eu acho que para todos os lados, né. Eu acho que esse tipo de conteúdo é muito importante, porque a gente vem de áreas super técnicas e fica às vezes perdido, né, com essa questão aí, né, de com quem exatamente eu estou tentando falar, né, quem exatamente eu estou tentando, né, atrair para o meu jardim para começar uma conversa, né, e acho que isso até casa, né, com esse espaço, né, que é o Coffee Break, que também casa com outras iniciativas aí que a gente está tentando fazer, né, estou tentando capitanear aí e encaixar, né, no meio das nossas vidas atribuladas, né, porque no final das contas é isso. As equipes sempre são pequenas para o tanto de coisa que a gente quer fazer, né, então é um processo, a gente vai aprendendo todo dia um pouco. Exatamente. Mas é isso, chegamos aí 12:01. Passou rápido hoje. Então, Vou. a Tami participou, né, assim, geralmente o que acontece, né, a dinâmica hoje foi muito interessante, né, porque vocês veem que é uma coisa, geralmente é um fabricante que vem e pergunta alguma coisa e tal, e hoje foi um momento de consultoria, né, muito, a gente poder trocar experiências aí nesse sentido, cara, isso é muito legal, gostei muito de poder falar disso, e ouvir vocês, com certeza. Eu também. Eu também. Bastante. Também gostei bastante. E é isso, vamos acessar os PIDs da galera lá fora, porque senão a gente morre doido. E aí você vai contando pra gente, Ana, das conversas com os OCPs, porque, né, Vou. não precisa dar nomes, mas assim, é sempre legal ouvir essa... Mas se quiser dar nome também, tô brincando. Eu falei, Não, mas precisa. não, mas assim, todos são bem. A gente nunca tive problema com ACP, eles são bem Sim, eu também não. acessíveis, nosso trabalho é bem bacana. É verdade. Mas é mais fácil ter problema com o fabricante, o fornecedor lá fora, assim, que às vezes não está muito acessível, conforme o Bruno falou. Né? Tem uma negociação e o pessoal da área técnica não participa, porque é uma negociação comercial, né, entre empresas. E aí, quando entra a área técnica, né, Regulatory Affairs ali, e aí que você começa a descobrir Isso. essa falta de comunicação entre eles, enfim, que não foi previsto pouco para atender Brasil, eles não têm noção da legislação. Ninguém falou né, quais são as normas que a gente tem. Ninguém Sabe falou que tem que ter uma etiqueta de rastreabilidade com o registro Anvisa. Meu tipo, Deus. o comercial simplesmente vai exportar para o Brasil e não botou isso em discussão para adequação, né? Então eu entendo perfeitamente, assim, como o outro lado, porque a gente também passa por isso, passou um dia, né? Sendo funcionário. E é louco, porque a gente entra nessa questão mesmo, né? Qual que é o design da qualificação do lead, né? Do cliente, do parceiro que a empresa faz. Será que é o mais saudável você colocar as equipes de regulatórios, e aí pode ser de lá e daqui, para conversarem na fase 3, né? Será que não seria interessante que essa conversa se iniciasse na fase 2? Ou mesmo na fase 1? Depende, né? Depende muito do seu design, né, do que você está falando, mas é legal criar essa cultura, né, de você não se auto-surpreender pelo processo que você não desenhou, né, então, né, Exatamente. é recomendável ver essas coisas um pouco antes, assim. Bacana, obrigada pelas dicas. Foi muito Beleza. bacana a nossa conversa hoje. Foi sim. Então tá bom, gente. A gente se vê então na semana que vem.
Logo mais esse episódio acho que vai estar online. Vamos ver se tentar fazer isso à tarde já. E um forte abraço para todos. Até lá. Forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau, gente. Uma excelente Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau. Excelente semana. Tchau, tchau.